felizes de estarmos aqui nessa tarde, mais uma vez no programa Fala dos Santos. Hoje, mais uma vez, ausência do nosso pastor Mário Fernando, do nosso pastor Silvio, mas domingo que vem ele deve estar na direção do nosso pastor Silvio Lucas, no programa Santos e Santos, porque nós iremos estar viajando, vamos estar lá em Vitória, um compromisso que nós temos, normalmente anual, com o nosso pastor Jonas Lucas, na igreja onde ele preside. E no mês que vem nosso pastor Silvio. Muitos gostam, né, do estilo da pregação dele, outros ligam, né, reclamando, mas a nossa preocupação não é essa. Nossa preocupação é levar a verdade da palavra do Senhor, que nós temos, somos guiados pelo mesmo espírito, mesmo pensamento, tanto o pastor Mário Fernando como o pastor Silvio, o nosso irmão Luciano, eu que estou na fala, os demais irmãos, nosso irmão Sanches, também estamos agradecidos por essa porta que ele nos abriu, um homem que é voltado para fazer a vontade do Senhor, e tem demonstrado isso, temos pegado a aflição com ele, cada dia mais, o conhecendo, ele nos conhecendo, e o Senhor é bom. E vamos ler um texto em João 6, algo que me chamou a atenção. Eu gosto muito desse capítulo, sempre, desde novo convertido, sempre gostei muito desse texto, porque eu me lembro que na minha conversão, foi na festividade da mocidade há quase 7 anos atrás, e foi dito, e o tema era: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E naquela festividade foi onde eu me converti e aprendi a gostar muito desse capítulo, como eu gosto todo da Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse. Mas essa, o Senhor nos revela uma profundidade do querer e da vontade dele. E já preguei sobre essa passagem, e uma vez estarei falando pela segunda vez que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de ler algo que me chamou a atenção, João 6, versículo 22 ao 25. Do 22 ao 25 que nos fala: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também dos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Até o 24. Graças a Deus, irmãos. Esse capítulo, nós vemos o texto dele, o contexto dele, e nós tiramos lições para a nossa vida. Às vezes, um costume de errado que tem, principalmente no nosso meio evangélico, e principalmente na Assembleia de Deus, nós costumamos pegar sempre um versículo e fazer o que quiser com aquele versículo. É por isso que hoje existem aquelas caixinhas de promessas, em que as pessoas só pedem, só falam bênçãos, 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 mas não pegamos o que na verdade ela quer falar conosco. Pouco tempo estávamos em uma igreja, essa semana, em que aconteceu isso. Pegaram um texto de um livro de um profeta pequeno e usaram ele como versículo tema para a festividade. E nisso, o contexto diz totalmente algo, mas os pregadores que são chamados querem levar o versículo isolado para uma outra determinada função, para poder vir alegar a igreja. Mas a Bíblia não é isso. A Bíblia, ela tem uma doutrina, ela tem um ensinamento para a nossa vida. E é onde nós encontramos aqui em João 6, essa determinada seita
nós descobrimos algo interessante. Em João 6, você vai descobrir algo que Jesus fez um grande milagre quando ele estava no Mar da Galileia, e ali o discípulo João diz que a multidão seguia por causa dos sinais e das enfermidades que o Senhor curava. E o Senhor ensinando ali a sua palavra. A Bíblia diz que haviam 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres, e interrogaram a Jesus para poder alimentar daquela multidão. Um daqueles discípulos disse que nem com 200 dinheiros de pão não ia bastar. Irmãos, era muita gente junto com Cristo, e o Senhor realizou um milagre no meio daquela multidão. Fez a multiplicação dos pães e dos peixes, em que a Bíblia nos relata que todos se saciaram e que sobrou 12 cestos de pães e de peixes. E conforme nós vamos para alguns estudos, descobrimos que não era um cestinho qualquer, era um cesto onde cabia um homem dentro, porque era cesto de pescadores. Quer dizer, Jesus alimentou aquela multidão e ainda sobrou muito peixe, muito pão. E o tema que nós queremos deixar, que nós podemos falar, aonde nós lemos ao relatar isso, é a busca por um Jesus errado. Aleluias! Glórias ao Senhor! Essa aqui é a interpretação que aquele povo tinha. Eles estavam buscando um Jesus errado para eles naquele momento. Por quê? Porque Jesus, ao multiplicar os pães, ao multiplicar os peixes, se você ler comigo o capítulo 6 de João, você vai descobrir o sentimento daquela multidão. O sentimento depois que recolheram os pães e os peixes, aqueles homens começaram a falar, depois de ter visto aquele milagre. O versículo 14 nos diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles começam a lembrar da promessa que o Senhor fez e do que Moisés tinha profetizado para a nação de Israel, dizendo que haveria de vir um profeta e todos aqueles teriam que ouvir aquele profeta, porque se não ouvisse, com certeza morreriam. Eles vendo aquele milagre, aquele sinal que Jesus falou, que Jesus fez, eles lembram das palavras de Moisés: este com certeza é o profeta que havia de vir ao mundo. Glórias ao Senhor. Mas, irmãos, Jesus conhecendo o coração do homem, Jesus conhecendo a intenção daquela multidão, vê o versículo 15 que diz: sabendo, pois, Jesus que devia arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Olha, a multidão queria arrebatar. Arrebatamento é aquele que é tirado à força. Olha, a multidão ia tentar obrigar a levantar a Jesus como rei. Eu fico imaginando, eu acho que ia ter uma revolução, ia ter uma revolta no meio daquela nação, para que o Senhor viesse ser levantado como rei. Porque quem não quer que aquele que venha suprir as nossas necessidades, aquele que quando estivermos passando fome, venha nos dar comida, venha nos dar bebida. Aleluia. Quem não quer esse que quando estamos sem roupa, ele vem também
Aleluia, Jesus. Por isso que eu disse, buscaram a um Jesus errado, a busca de um Jesus errado. Aleluia. E hoje, irmãos, levando isso para a igreja hoje, nós que somos a igreja do Senhor, quantos estão nos templos evangélicos, quantos estão